Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, depois de mais um resultado ruim no Campeonato Brasileiro. Ontem a equipe celeste ficou no 0-0 com o Internacional jogando no Mineirão, partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro por conta das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul no mês de maio. E bem, o Cruzeiro jogou bem, teve a possibilidade de vencer a partida, mas completa mais um jogo sem vitória no Brasileirão, um mês sem vencer no torneio e perdeu a possibilidade de retornar ao G6 do Brasileirão. Agora vale lembrar que o Cruzeiro já tem os 24 jogos completados deste Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma partida de desvantagem e volta a disputar em igualdade com a galera da parte de cima da tabela, pelo menos aqueles que também já cumpriram os 24 jogos. O técnico Fernando Seabra para o jogo de ontem não contou com 4 titulares. William e Lucas Romero cumpriram suspensão, Barreal e Lautaro Dias estavam entregues ao departamento médico. E o que aconteceu? Zé Ivaldo foi utilizado na lateral direita, o Wallace foi o substituto no meio de campo, Japa foi o escolhido para a vaga do Barreal e o Arthur Gomes formou o ataque com o Juan de Neno. O Cruzeiro, diferentemente do jogo do último domingo, iniciou a partida pressionando bastante o Internacional, rodeando a área, ainda que não tenha criado chances muito expressivas na primeira etapa, teve um volume de jogo muito interessante. E aos 34 minutos, o Rogel, zagueiro do Internacional, tomou cartão vermelho por atingir com o braço o Caio Jorge e foi expulso. Caio Jorge entrou na partida no decorrer do primeiro tempo, depois do Dineno sentir o joelho. E as notícias não são boas, daqui a pouco vamos atualizar a situação do Dineno, viu? Mas o Caio Jorge provocou a expulsão do zagueiro do Internacional, então o Inter, que já estava acuado pela postura agressiva do Cruzeiro, ficou com um jogador a menos desde os 34 minutos da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, Fernando Seabra apostou na entrada do Vitinho para dar um pouco mais de dinamismo ao meio de campo e o Cruzeiro seguiu rodeando bastante a área do Inter e dessa vez criando mais possibilidades. Acertou bola na trave com Matheus Pereira, contou com grandes defesas do goleiro Antony e a principal oportunidade surgiu aos 30 minutos do segundo tempo. Pênalti cometido pelo Ener Valencia, que tocou com o braço na bola na área. E aí a grande polêmica. Caio Jorge se encarregou de fazer a cobrança. Por que gerou polêmica o Caio Jorge bater o pênalti? Porque ele não está entre os principais batedores do Cruzeiro. O William é o batedor oficial de pênaltis, mas ele não estava no jogo, cumpria suspensão. O segundo batedor seria o Marlon. O Marlon foi um dos batedores na disputa por pênaltis no jogo contra o Boca Juniors e foi muito bem. Ele estava com a bola para fazer a cobrança, mas o Caio Jorge pediu para bater. O Marlon cedeu, o Caio Jorge perdeu a penalidade que poderia ter dado a vitória ao Cruzeiro. A partir dali o Cruzeiro seguiu pressionando, porém com aquele peso nas costas de ter perdido uma grande oportunidade. O Internacional suportou, parou o jogo, travou, esfriou sempre que possível. O goleiro Antony fez mais boas defesas e o jogo terminou de fato 0-0, com o Cruzeiro chegando a 38 pontos e, como eu disse, perdendo a possibilidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Quando questionado depois do jogo, Fernando Seabra disse que a decisão do Caio Jorge bater o pênalti passou por uma decisão de campo e que não foi algo que estava programado. Foi apenas ali uma cordialidade do Marlon. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Bem, e se não bastasse o resultado não tão agradável diante do Internacional, as notícias nesta quinta-feira também não foram boas. Depois de ter sido substituído no primeiro tempo, o atacante Juan de Neno foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e vai precisar passar por cirurgia. Foi o tipo mais grave da lesão ligamentar que poderia acontecer com o de Neno. O prazo para recuperação quando há o procedimento cirúrgico é de 6 a 8 meses. Com isso, o Dineno está fora do restante da temporada 2024. Boa recuperação ao argentino, que recentemente passou por uma cirurgia também para uma lesão no pubis. Essas as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.